Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Next Level, podcast que vai levar você para o seu próximo nível na carreira. Se você é novo no canal, muito prazer, eu sou o Paul Barramondes, sou o Head Global de Supply Chain, especialista de recolocação e transição de carreira e o seu host. Eu vou te guiar ao longo dessa jornada. Hoje, trazendo para o canal um amigo, já um velho conhecido, já esteve comigo outras vezes aqui, hoje falando de gestão e liderança, mas antes de eu reapresentá-lo a vocês, eu quero te pedir para fazer a inscrição no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar. Isso nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdos relevantes para você. Não sei se você sabe, mas 70% das pessoas que assistem o canal ainda não são inscritas. E isso acaba prejudicando um pouquinho o nosso alcance. Então, dá uma força para a gente, aperta aí no se inscrever, compartilha com os amigos e nos ajude a crescer e levar cada vez mais essa mensagem. Hoje comigo, recebendo um amigo, José Maciel. Ele é executivo de projetos, trabalha numa grande multinacional alemã. Tive a honra de trabalhar com ele também. E hoje nós vamos falar dos desafios da liderança, gestão de carreira, crescimento, vários assuntos que você vai gostar bastante. Maciel, mais uma vez, obrigado por estar comigo aqui no programa, cara. E aí, pô, prazer é todo meu. Sempre é uma honra bater um papo com você. Seja num café, seja no podcast, seja por WhatsApp. É sempre um prazer. Networking, cara, é isso. A gente tá sempre em contato. Vou te pedir desculpa, minha voz tá um pouquinho embargada. Tô um pouquinho aqui me recuperando, mas eu não ia deixar de fazer o programa, mesmo com a voz um pouquinho complicada, porque o importante é gerar conteúdo de valor para ti. A minha também não tá muito boa, tô com a garganta um pouco ruim, mas Vamos lá. vai dar para passar a mensagem. Marcelo, você já esteve aqui no programa, já falou um pouquinho da sua carreira, vou deixar o programa aqui no card para vocês assistirem, mas hoje eu queria explorar um pouquinho sobre liderança, gestão de carreira. Você vem passando por umas transformações dentro da empresa que você está trabalhando, assumindo posições de liderança, crescendo, e eu queria entender como é que está sendo essa jornada na sua vida, como é que estão essas mudanças desde o nosso último encontro. Tá uma loucura, né? Porque a empresa, ela passa por constante mudança, né? E a gente vai acompanhando, né? Vai participando de todo esse processo, só que você tem que seguir entregando, né? Então, assim, mudança de gestão, mudança de pessoal, mudança de área, e só que os números, as entregas, tem que seguir acontecendo. É trocar o pneu com o carro em movimento e tem que performar, não tem jeito, né? Então, assim, para mim, tá sendo um aprendizado, né? Tô aprendendo muito e um desafio muito grande que tá sendo um prazer passar. Evolução. Imagino. E agora também reportando lá para fora, né, numa posição já meio que global. E como é que tem sido essa mudança de cultura, né? Porque você vem de uma formação de reporte mais nacional e aí depois agora você está com uma gestão global, olhando e reportando diretamente. Como é que tem sido essa transição multicultural aí na sua liderança? Cara, começa com o desafio da língua, né? De cultura, né? Assim, eu até tava com meu gestor direto, ele veio pro Brasil no começo do mês e a gente batendo um papo, ele perguntou assim, qual horário que a gente trabalhava e tudo mais. Eu falei, o horário aqui mais ou menos dá 7h30, 5h30, né? Ele, por que vocês trabalham tanto? Eu falei, mas calma assim, lá em Orlando não é assim? Ele, não, a gente começa, sei lá, umas 8h30, 9h, e quando é umas 3h30 no máximo, já tá todo mundo indo embora, né? Salvo algumas exceções, né? Por que vocês trabalham tanto? Eu falei assim, aqui funciona assim, né? Então, assim, a questão da língua, bastante gente dentro da equipe tem um pouco de dificuldade, né? A gente tem o inglês, mas a maioria da parte é o espanhol, né? É um pouco mais próximo do português, mas ainda muitas pessoas sentem um pouco de insegurança, né? Em tentar falar e um pouco de dificuldade de tentar entender. Então, para começar, é quebrar essa barreira, né? Eles tentar entender um pouco mais o português, né? A gente falar um pouco mais devagar. E a gente também tentar entender o espanhol, fazer com que eles falem também um pouco mais devagar, para que a gente não tenha ruído de comunicação. Mas por enquanto está fluindo. Às vezes um ou outro não entende, mas daí o outro entendeu, e aí a gente vai se completando. E é engraçado que eu trabalho numa empresa indiana, né? Você sabe. E é o oposto.
Aqui a gente trabalha muito menos do que eles trabalham lá, cara. É impressionante. Sério mesmo? Sério, cara. Quantas vezes não tem Teams chegando 4:30 da manhã, 5 da manhã? Não só por conta do fuso horário, mas, cara, outro dia eu tava fazendo uma reunião com o Santana, cara, um gerente de projetos indiano, a gente tava num projeto juntos. E, cara, era 1h da manhã, ele tava no escritório. Eu falei, Santana, mas é 1h da manhã pra você. Ele falou, pô, mas se eu ficar em casa eu acordo a minha família. Então eu prefiro vir pra cá, já faço o que eu tenho que fazer e depois eu já toco o meu dia, já fico por aqui mesmo. Eu, caraca, cara, você vai estender? Ele falou, não, aqui, cara, a gente vai, é cultural, né? É de eles trabalharem muito mesmo. Às vezes eles trabalham até em turno, trabalha lá na Índia, mas com turno americano. Então já na outra parte do mapa, né? A gente tem um modelo onde eles trabalham muito mais. Lá na China também, quando eu trabalhei lá, eles trabalhavam muito mais que a gente aqui também, diga-se de passagem. Mas depende muito da região, né? Cara, eu achei interessante uma vez ano passado, que eu fui pra Alemanha, e aí eu fui com um cliente, né? Foi no verão? Não. Você for no verão, Não. 3h da tarde, meio-dia, a caneta tá na... Então. Estive lá com o cliente e tal, e a gente tava com um projeto, assim, crítico, né? Que correu o risco até de postergar a viagem e tudo mais. Então, qual que era a nossa expectativa? Chegar lá e tá aquela correria que a gente faz aqui, né? Todo mundo em cima e trabalhando e não sei o quê, pá. Chegamos lá, já, assim, o projeto estava lá, as peças estavam lá, não tinha ninguém trabalhando, ninguém mexendo. Né? Eu me estranhei, mas ok. E assim, foi passando o dia, quando foi umas 2h da tarde, 2h30, uma fábrica enorme, tinha uma pessoa passando aqui, outra pessoa passando ali, aí a pessoa que estava não recebendo, eu perguntei para ele, falei, cara, cadê as pessoas? Cadê os funcionários? Cadê o pessoal trabalhando, né? Ele, não, mas essa hora... Falou assim, ó, hoje eu tô aqui por causa de vocês, mas, por exemplo, eu normalmente estico um pouquinho, da hora do almoço, eu passo um pouquinho, vou para casa, pego minha família, pego meus filhos na escola, almoço em casa e encerrou. Então, normalmente, 2h, 2h30, já se encerra aqui. É porque eles são muito produtivos ao longo do dia, né? Quando eles estão Pois é. trabalhando. Eu, quando eu ia pra lá, eles... Cara, você chamava o pessoal pra tomar café, o cara não levantava pra tomar café com você. Eu falei, cara, não é minha hora de tomar café, eu tô aqui produzindo. Então o nível, né, do foco que eles têm é um pouco diferente do que a gente tem. E o detalhe, o projeto aconteceu, tá? As peças foram montadas. Assim, eu tava lá, não vi. Eu não sei em que momento aconteceu, mas aconteceu. Cara, sensacional. E como é que está sendo o exercício da liderança agora pós-pandemia? Né? O mundo está vivendo uma situação um pouco complexa. Eu vi uma matéria hoje que saiu na Startse, do modelo da Nubank. Que a Nubank fez um modelo híbrido, recente agora, na matéria de hoje, tá, pessoal? Vi hoje, nós estamos gravando aqui no sábado, onde são 2 meses de home office e 1 semana no escritório. Essa semana do escritório não é para trabalhar, é para criar relacionamento e fazer a parte estratégica e criação de um ambiente e de novos planos de ações para os próximos 2 meses que você vai trabalhar em casa. Você está numa empresa, da onde o home office já se falava. Quando eu estava nessa empresa, a gente já fazia home office há muito tempo. Ou seja, quando veio a pandemia, não teve uma mudança muito brusca, porque já se fazia. Mas como é que está sendo fazer essa liderança, exercer essa liderança no Brasil em home office e também agora com times fora, né, que você é parte? Como é que está essa parte intercultural, distância? Como é que está sendo isso nessa... Nós tivemos 2 cenários. O pós-pandemia e agora o pré-pandemia. Já existia a cultura do home office e tudo mais. Só que nem todo mundo estava habituado, nem todo mundo tinha condições. Tinha gente que preferia ir para a empresa porque na casa tinha criança, tinha família, as pessoas de casa não entendiam que a pessoa estava ali trabalhando. Então, não era 100% das pessoas que faziam home office. O próprio diretor, na época, era um cara que era totalmente contra e tudo mais. Veio a pandemia, todo mundo em casa, 100% obrigatório. Né? A empresa ofereceu estrutura, com mesa, com cadeira, com monitor, com tudo, e todo mundo se adaptou a essa nova rotina. Aí hoje, o difícil é tirar as pessoas de dentro de casa. Por quê? Quando você convoca uma reunião, quando você pede para que as pessoas estejam na empresa, a resposta cara, eu vou para a empresa, eu não consigo trabalhar, eu não sou produtivo, eu não entrego. Eu falei, mas tá, eu entendo, mas é justamente para você
conectar com as pessoas, para você se conectar com as pessoas. Porque não é entrega, né? É Exato. justamente nesse dia que eu não quero que você entregue. Eu quero que você Exato. pare a sua entrega para fazer uma outra coisa. Então, assim, se é com o pessoal da equipe, a gente tá todo mundo numa sala, a gente tá interagindo, você acaba aproveitando para bater um papo, saber um pouco mais da pessoa, de repente para resolver um problema pontual que você tinha, que ali pessoalmente é mais fácil. E com as outras áreas, com as outras equipes que você tem um pouco menos de interação no dia a dia, mas que você conhece, que às vezes você precisa, e que você consegue ter a oportunidade de tomar um café, de bater um papo, de conhecer um pouco mais. Então, isso é importante, né? Mas colocar isso na cabeça das pessoas é um pouco mais difícil, porque eles estão focados em entregar o resultado e fazer o trabalho. Mas a gente também precisa mudar isso. Então, assim, eu ando incentivando, puxando para que as pessoas estejam algumas uma vez por semana a mais, outras pelo menos uma vez por mês, para que todo mundo esteja na empresa em algum momento, para que a gente possa ter essa troca, ter essa interação e tudo mais. E assim, é uma empresa que ela está sempre mudando. E estruturalmente também, fisicamente, né? Tem prédio novo, que fizeram reforma, que às vezes ninguém conhece. Conhecer a estrutura, conhecer o que a empresa está oferecendo em termos de estrutura. Isso também é importante. E fora que, assim, as pessoas... o home office é uma delícia, cara. Eu faço parte de um time global, tenho que ir muito pouco para o escritório, minha interação é mais global do que local, apesar da empresa ter escritórios aqui. E realmente é altamente produtivo. Só que você trabalha muito também. Tá? Então isso não é inegável que você passa muito mais tempo trabalhando do que você estava. Mas essas quebras ajudam até na produtividade, de você sair um pouquinho do seu ambiente, de você fazer alguma coisa diferente. Mas o que eu acho que as pessoas ainda estão com mais dificuldade é que parece que depois da pandemia o trânsito piorou, tudo piorou, né? E aí você perde muito tempo. E esse tempo que você acaba perdendo de translado é o que realmente gera até um estresse e tudo mais. Mas o mercado ainda está se ajustando. Tenho muitas empresas voltando, conheço muitas empresas voltando 100% para o presencial e perdendo muitos colaboradores, principalmente na área de tecnologia, já que muitos países estão contratando profissionais fora do país e aí as empresas estão perdendo e pagando em dólar, porque aí não tem como competir, né? O pessoal ganhando em dólar não tem como competir. E aí as empresas, por exemplo, como a Nubank, estão inovando aí no processo híbrido, né? Para tentar trazer um pouquinho as pessoas para perto e manter essa relação mais próxima, né? Porque no final das contas tem que ter uma relação mais próxima. Eu falo, por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, tem alguns eventos que eles fazem que eu particularmente acho genial, porque como é o time global, você não tem como ter todo mundo junto. Mas, por exemplo, tem um dia que a diretora, ela pede, nós vamos fazer drinks. Então, cada um compra as coisas para fazer em casa, abre um Teams com câmera, e aí a gente vai lá, a pessoa vai ensinando a fazer um drink do país dela, passa a receita, a gente vai fazendo e vai compartilhando e vai trocando. Tem uma hora que a gente vai cozinhar, então todo mês a gente está fazendo alguma coisa diferente ou celebrando alguma coisa. Por mais que esteja distante, isso aproxima. Então são ações que tem que ser feitas para poder quebrar um pouquinho o dia a dia, né? Exatamente. Tem um amigo meu que ele está trabalhando numa empresa multinacional também, está muito bem empregado, tem um salário muito bom, mas ele tem que ir para a empresa 4 vezes por semana, né? E é bem longe de onde ele mora. Ele está hoje disposto a ganhar 30% menos para trabalhar numa empresa que o home office é 100%. Não é mais salário, né? Não é mais salário. Não, mesmo porque, na verdade, não é que não é salário. Só o gasto que você tem de translado já te come esses 30%. Então, no frigir dos ovos, você vai ganhar a mesma coisa, só que dentro de casa, com menos estresse. E o tempo de trânsito, qualidade de vida, né? Porque 2 horas para ir, 2 horas para voltar, né? Todo esse transtorno. Aí a opção, eu vou de moto, mas moto gera um certo risco, então aí ele tá nesse dilema, vou, não vou, faço ou não faço, né? Mas as pessoas estão mais dispostas a isso mesmo, a abrir mão de alguns benefícios, algumas coisas para trabalhar 100% home office. O problema é que assim, cara, vai entrar em colapso se todo mundo trabalhar de home office, infelizmente, né? Porque no final das contas, quando você tem uma empresa, o que é o ativo da empresa? É o físico, né? Como é que você leva um cliente para visitar numa empresa que ela não existe fisicamente? Né? Como é que você constrói um showroom? Então, em alguns momentos, é necessário. Você está falando de startup, tudo bem, você trabalha com software. Realmente, você não precisa ter um escritório. Mas ainda assim, só o fato de você estar posicionado em algum lugar dá uma segurança para quem está adquirindo um serviço seu. Não é algo
né, que está na nuvem, por exemplo. Então, infelizmente, é necessário, né? E me fala um pouquinho de como está sendo esse seu desafio nessa nova liderança aí, esse novo patamar que você chegou da sua carreira. Cara, assim, com todas as mudanças que a empresa teve, né? Eu caí numa estrutura onde ela ficou um pouco enxuta, né? É uma palavra mais bonita. Ficou um pouco mais enxuta. Então, assim, eu acabei puxando o lead e fazendo as coisas e trabalhando e tudo mais. E, assim, eu caí com um gestor lá de Orlando, que a gente não se conhecia, nunca ouvi falar nele, ele muito menos de mim. Mas, assim, eu imediatamente, quando foi definido que era ele, passei a mão no telefone, liguei para ele e falei assim, ó, eu sou fulano de tal, trabalho assim, assim, assado, tô me apresentando, queria saber um pouco mais de você também, né? Porque a gente vai trabalhar junto, eu preciso te conhecer, você precisa me conhecer. Isso é um ponto que ele, até hoje, ele fala, pô, você foi a primeira pessoa que, na minha carreira, que me ligou para poder saber de mim, para poder se apresentar. Belíssima sacada. Belíssima sacada. E aí, assim, a gente foi trabalhando junto, eu fui puxando o lead. Então, assim, com a minha equipe hoje, eu trabalhava ali junto, na mesma linha. Só que eu fui puxando, e aí eu acabei assumindo uma posição um pouco acima deles, né? E aí eu fiquei responsável por toda a operação aqui no Brasil, trabalhando com pessoas que até ontem eram meus pares, praticamente, né? Então isso gera um pouco de desconforto. Pouco não, gera muito. Gera um passei pouco. por isso. Gera um pouco de desconforto, porque às vezes tem alguém ali que pensa, por que ele? Por que não eu? Né? Ele estava fazendo a mesma coisa que eu agora vai ficar me cobrando, me pedindo. E aí você tem que ter jogo de cintura para trazer a pessoa para o seu lado, para saber que, para mostrar para ela que você está ali para ajudar, para colaborar, para seguir trabalhando, seguir apoiando da melhor forma possível. Porque você não está ali para ficar mandando elas fazer o trabalho que todo mundo já sabe, né? Você já conhece o seu trabalho. Você está ali para poder facilitar os caminhos, nada além disso, né? Então, assim, esse início um pouco desafiador com a equipe por conta disso, até eles entenderem. Muitas vezes você acaba passando uma diretriz, mas eles não querem muito, e aí você tem que ter um pouco de jogo de cintura, mostrar para eles o porquê daquilo, por que você está pedindo, qual o significado, qual o objetivo, para que eles possam ter uma visão um pouco mais além do processo para seguir aquilo que você tá direcionando, né? Então, assim, hoje a gente está numa equipe mais completa, né? Ainda estamos com perspectiva de chegar a mais umas 3 pessoas, mas estamos com uma equipe mais completa, onde elas estão trabalhando em harmonia, estão comigo. E então agora o desafio é seguir entregando, mostrar o trabalho, porque só entregar não resolve, não adianta. Você tem que mostrar, né, com os seus pares de outras áreas, né? E assim, trazer a equipe com você para todo mundo andar no mesmo trilho, no mesmo sentido. 2 insights importantes, pessoal. Primeiro eu quero explorar esse um pouquinho antes, que é a parte do protagonismo. Da onde saiu essa questão de você falar o seguinte, vou pegar o telefone e vou ligar? Normalmente quando você tem um diretor global, né, um gerente global, que você vai fazer um reporte lá para fora, você tem a trava do idioma, que a gente não acostumados a usar o idioma fluentemente, acaba tendo uma certa restrição de você pegar o telefone e ligar, e principalmente a coragem de falar com um cara que normalmente a gente tende a colocar o pessoal lá de fora num patamar diferente do que está aqui no Brasil. Da onde saiu esse negócio de você falar o seguinte, vou pegar o telefone e vou ligar para esse cara porque eu quero isso aqui? Seguinte, olhei a estrutura que nós ficamos e olhei e falei assim, a estrutura muito enxuta. Para a gente seguir entregando o que a gente precisa entregar, a gente precisa mudar, né? A gente precisa ter mais pessoas, a gente precisa ter uma estrutura mais definida, a gente precisa ter os responsáveis bem definidos. Mas isso você já tinha ou foi um mapeamento que você fez? Esse foi um mapeamento que eu fiz. Então tá bom. Esse foi o mapeamento que eu fiz. Porque, assim, existia uma estrutura antes de toda a mudança. E aí, depois, existia uma estrutura depois.
Então, assim, parecia, você olhava antes e depois, parecia uma boca sem dente, né? E aí eu vi isso e eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, né? Só que eu não vou fazer nada sozinho. Eu preciso puxar alguém para mostrar e me ajudar a desenhar isso. Eu estou disposto a fazer, mas eu preciso que alguém me ajude. E assim, não tive nem dúvida. Eu falei assim, se alguém vai poder me ajudar, é ele. E eu tenho certeza absoluta que ele não sabe como as coisas estão aqui e e o que a gente precisa fazer. Então, sim, foi definido ele hoje. Amanhã eu passei a mão no telefone e liguei para ele e falei assim, ó, vamos se apresentar, vamos nos conhecer. Hoje é para isso. Te coloco uma reunião daqui 2 dias, 3 dias, para te mostrar como é a nossa estrutura e como estamos e o que precisamos fazer na minha visão. Foi com base nisso. Então anota aí, gatilho da antecipação. Quando você está numa situação numa empresa, cara, desenhe os cenários, se apresente e vai para cima. É o que eu fazia na minha carreira, eu sempre fiz isso. Entro na empresa, desenho, sento, converso, para você apresentar o plano, que é isso que vai mostrar para a pessoa, porque muitas vezes quando você tem uma reestruturação, a pessoa que assume, às vezes ela não tem ideia de como a área funciona. E não tem ninguém que faça isso de pegar o telefone e ligar e falar o seguinte, não, peraí, deixa eu te explicar como é que funciona, vamos junto. Cara, é espetacular. E aí eu queria pegar esse outro lado, essa outra vertente que você comentou de você assumir um time, né, que você era par. Eu passei por isso e é um grande desafio. Principalmente aqui no Brasil, quando você é par, você acaba virando amigo das pessoas, né? E aí depois, quando você entra, você sobe um pouquinho, acaba gerando esse certo desconforto. É um desafio na liderança. Qual foi o desafio pro Maciel? De você voltar para casa, pessoal, tá? Pessoa. Tira o executivo Maciel. De você voltar para casa e falar assim, cara, vai mudar. Agora eu vou estar mais sozinho. Como é que foi isso, cara? As coisas foram acontecendo sem que eu conseguisse parar um pouco para pensar. E fui tentando administrar. Mas, assim, o primeiro insight foi no dia que uma pessoa que sabia fazer o trabalho me ligou e falou assim, eu tenho isso, isso, isso. E agora, o que eu faço? Algo que era do dia a dia. Que já fazia, né? Algo que já fazia. Algo que eu não precisava explicar. Às vezes querendo te testar, Exato. né? E não necessariamente. Exato. Eu falei, não, beleza. Quais são as opções, quais são os cenários, isso e aquilo, vamos por esse caminho e tal. Mas, assim, compartilhando, vamos por esse caminho, o que você acha também? Você que está no dia a dia. Não, legal, tal, mas se a gente fosse por outro? Se fosse por outro, talvez a gente tivesse esse problema aqui e tal. Então, assim, foi demonstrando, primeiro, que eu entendia do processo, obviamente, né? Eu estava ali no dia a dia. Mas segundo, que eu gosto de compartilhar, de ouvir, de pegar opinião. Mas eu também empodero a pessoa para que ela tome as decisões. Né? Você não precisa depender de mim para tomar uma decisão do seu trabalho, no dia a dia. A não ser que seja algo escalável, algo com valores altos, alguma coisa nesse sentido. Beleza. Tá? Mas, do contrário, cara, você tem autonomia para fazer o seu trabalho. Né? Mas, assim, isso foi aos poucos. Um te liga, um te procura, um te liga para falar do outro, né? E aí você tem que ir administrando. Mas o primeiro ponto foi no dia que a pessoa me ligou para falar sobre algo do dia a dia e eu senti, opa, a pessoa está querendo saber como que é a minha postura, como se eu tô sabendo mesmo daquilo que eu tô fazendo ou não. Esse foi o primeiro ponto. E aí, como é que você lidou com isso? Você ficou meio frustrado? Como é que foi essa Cara, situação? eu me senti testado. Eu me senti testado. Mas funcionou. Funcionou. Hoje, essa pessoa é a que mais está comigo. Cara, sensacional. É um grande desafio, né? Quando você assume, eu falo pra você, quando você assume uma liderança nova com pessoas que você não conhece, é muito mais fácil. Quando você assume uma liderança de pessoas com quem você já trabalhou, que te conhecem, que elas, assim, não que elas não acham que você é capaz, mas toda pessoa fica se questionando por que não ela, né? E ela não faz uma avaliação do que ela fez para tentar assumir ou não. E aí acaba tendo esse tipo de divergência. Isso é um conflito bem complicado. Por exemplo, eu quando eu assumi, cara, me senti muito sozinha. Como se eu tinha amigos, agora não tenho mais. Exato. Me colocaram num patamar e falaram o seguinte, agora você pega e você resolve. Exato. Eu era excluído dos cafés, eu era excluído dos almoços, de uma série de coisas, muita responsabilidade, todo mundo querendo que eu fizesse o que eles queriam que fizesse. E sem contar que eu tinha uma estratégia da empresa para implementar e uma gestão para reportar.
Então, realmente, foram 6 meses, assim, para mim, bem complicados. Acho que foi o maior desafio da minha liderança. Eu já comentei isso aqui no podcast algumas vezes, tanto que o Maciel me conhece há muito tempo já, quase 15 anos, até mais de 15 anos, né, Maciel? Vai pra 20, né, pô? Nossa, você me Tá com conheceu 19 quando eu anos, era desde 2005. Cara, quando você me conheceu, eu era engenheiro, né? Então, você acompanhou toda a minha trajetória de crescimento, até a gente trabalhar junto. E assim, ele sabe o quanto eu estudei liderança a minha vida inteira e o meu plano era chegar num patamar. E aí, na hora que você assume a liderança, você percebe que nenhum curso de liderança vai te preparar tanto quanto a liderança na prática. Exatamente. Tanto que você já me perguntou várias vezes que curso de liderança eu passo, que curso de liderança eu passo. Já Porque, cara, perguntei, não tem o que fazer. Você pode fazer todos. Você vai chegar lá, vai ser tudo diferente. Exatamente. Mas assim, eu acho que troca de experiência também ajuda muito, né? Conversar com alguma pessoa que já passou, né, por isso. A importância dos mentores que eu ia te perguntar. Exatamente. Como é já que você passou se por desenvolve? isso, já trilhou um caminho mais ou menos que você está trilhando. Essas pessoas podem te ajudar muito. Né? E como é que você escolhe seus mentores? Eu, por exemplo, tenho um mentor, por exemplo, de comunicação eu tenho um mentor, de liderança eu tenho outro mentor, e eu vou sempre ali mantendo contato com pessoas que chegaram lá, que eu admiro, tudo mais. Como é que você mantém dentro do seu dia a dia esse seu networking, esse seu desenvolvimento? Porque, cara, chega um patamar da sua carreira que você pode fazer MBA, pode fazer o que for. Não vai ter curso que vai conseguir te levar num patamar muito diferente, né? Claro, tem vários lá fora e tudo mais, mas no dia a dia a gente não consegue ficar fazendo um MBA atrás do outro, né, pessoal? Vamos lá, que o desenvolvimento é na prática, né? O on the job. Como é que você seleciona seus mentores? Como é que você se relaciona com eles? Deixa eu fazer um parênteses antes de responder essa pergunta. Você ainda é contra o MBA? Cara, não... Ô, pessoal, ele foi meio trick aqui. Eu não sou contra o MBA, tá? Não sou contra, muito pelo contrário. Eu só acho que o MBA ele tem que encaixar num momento certo. Eu fiz saí da faculdade 6 meses depois, eu fui fazer uma pós. Ela me ajudou, porque eu fui fazer pós com uma faculdade de nome, porque eu não fiz uma faculdade de engenharia de nome. E isso, na época, me complicou bastante, porque procuravam algumas faculdades de renome. E eu perdi muita oportunidade por não ter feito. Eu já cheguei em entrevistas de pessoas me perguntarem por que eu não fiz FEI, Maualdo, entre outras engenharias. Quando eu fui fazer a pós, eu não fui fazer a pós pelo curso, fui fazer a pós pela faculdade para colocar o nome da faculdade no currículo. E deu resultado de imediato. E deu muito resultado. Né? E fora que o conteúdo eu aproveitei. Mas eu não aproveitei o principal, que foi o networking. Tá? O networking, na época, eu estava começando a aprender sobre isso. Não tenho MBA, pessoal. Red Global Supply Chain, eu não tenho MBA ainda, porque eu não achei que é o momento de fazer o MBA ainda. Né? Eu acho que ele vai se encaixar. Eu tenho um MBA que eu quero fazer e ele vai ser um pouquinho mais para frente. Mas eu penso que assim, tem que vir no momento certo, porque o mundo está mudando tanto, e o MBA são 2 anos, e é um investimento muito alto. Como é que vai estar o mundo daqui a 2 anos? Qual é a escolha que eu vou fazer? Entendeu? Ele tem que me trazer resultado longo prazo, né? Até hoje te fez falta? Agora. Nunca me fez falta. E nunca me questionaram também por que eu não tenho MBA. E eu recebo, você sabe, eu tenho meta de fazer entrevistas 2 vezes por mês e nunca ninguém me questionou por que você não tem MBA ou por que você não fez. Não, a minha experiência e a minha marca profissional contou sempre muito mais do que um diploma. Mas isso é uma estratégia minha, tá, pessoal? Até o Maciel sabe disso. Cara, a minha marca ela tem que ser maior do que qualquer curso. A minha entrega, o meu resultado, a minha visibilidade tem que ser maior. Porque senão eu vou me esconder atrás de MBA e vou falar para você, hoje, dentro dos times que eu liderei, dentro das pessoas que eu liderei, tem muita gente lá que tinha mais MBA que eu e isso não impediu de eu estar liderando essas pessoas. Não, bacana. Retomando a pergunta que você me fez, eu escolho meu mentor da seguinte maneira. De acordo com a habilidade que eu quero desenvolver. O que eu, neste momento, estou precisando desenvolver? Estou precisando desenvolver comunicação. Quem que é a pessoa que se comunica bem, que fala bem, que tem uma oratória boa, isso é um exemplo, tá? Que pode me ajudar. Eu tenho essa pessoa. Essas pessoas, elas estão dispostas a me ajudar? Elas têm disponibilidade? Elas querem? Elas querem, então é com elas que eu vou. Eu preciso desenvolver a liderança. Quem que é o líder que eu admiro, que eu me espelho? Ele tem disponibilidade? Ele pode me ajudar? Pode, então é nessas pessoas que eu vou. É bem isso que eu faço. Eu escolho o mentor por pilar que eu preciso desenvolver. Diga-se de passagem, aprender com pessoas foi a estratégia que me levou a ter o canal.
né, onde eu levo esse conteúdo para vocês, porque tem muita gente fazendo muita coisa legal no campo de batalha e que às vezes não está no mainstream, né? E eu, por exemplo, tenho mentores que, cara, eu pego o telefone, ligo, até a gente brinca, né? Eu tenho um cara que inclusive trabalha na mesma empresa que você, a gente tem bastante contato, às vezes me liga, pô, você é o meu mentor de carreira, tô nessa situação, o que eu faço? Aí eu chego para ele e falo assim, Daniel, tô com problema de Comex aqui, cara, o que eu faço? A gente vai trocando, né? Então ele é o meu mentor de comércio exterior, que ele é advogado de formação, ele trabalha com isso, e eu sou mentor dele de carreira quando ele precisa fazer alguma movimentação, alguma estratégia. Então acho que essa troca entre pessoas, cara, que é o que o MBA ele tem que te proporcionar, que é o mais valioso do MBA, além dos estudos de casa e coisas que você vai aprender, é o quanto você consegue criar um ambiente e trazer a pessoa para o seu networking. Que aí, para mim, é a chave. Hoje, para mim, minha maior ferramenta de desenvolvimento, cara, é networking. O quanto você aprendeu aqui nessa mesa? Cara, dos mais de 150, 200 programas que eu gravei, cara, que a gente deve estar batendo isso, cara, eu vou falar para você que é o meu MBA de graça. Eu aprendo, cara, o programa que vai ao ar logo mais com o Marcos Neuhaus, cara, foi uma conexão emocional topíssima, já saímos daqui amigo, cara de marketing financeiro espetacular, aprendi pra caramba e já vamos começar, né, se relacionar e começar a construir. E fora que muita gente que passa por aqui, que às vezes eu conheço no momento aqui da gravação, a gente acaba extrapolando e trocando e aprendendo pra caramba. Eu brinco pra todo mundo, é o meu MBA de graça, é o que eu tento proporcionar pra audiência. Então hoje, muito mais do que ir para um curso, que eu ainda vou fazer, mas aí o MBA que eu quero fazer lá fora, é uma outra estrutura, né? E aí requer até tempo, né? Porque você tem que estar lá, não necessariamente você consegue fazer muitas vezes à distância, né? Eu falo para você que esse aqui é a minha forma de aprendizado, cara, conversando com pessoas. Cara, e não é só para você, né? Para quem acompanha, conteúdo de graça no YouTube, conteúdo valioso de graça no YouTube. Tá disponível aí para todo mundo. Exatamente. E eu aprendo muito assim com podcasts, consumo muito podcasts e claro que é uma ferramenta para me conectar com as pessoas também, né? Eu desenvolvi esse podcast na pandemia para manter minha rede de relacionamento, porque você sabe que a minha essência é fazer networking, né? A forma que eu cresço, a forma que eu me desenvolvo. E vou falar para você que aprender com pessoas hoje é a chave. E eu sinto muito pelas pessoas que eu vejo ainda as pessoas meio que eremitas, assim, sabe? Escondidas, começam a trabalhar, se escondem do mundo, não se relacionam e só lembra do networking quando precisa. Como é que você faz isso trabalhando? Cara, é difícil. Você sabe, você me conhece. Puxa a orelha. Eu sou um cara que eu tenho um pouco de dificuldade com essa questão de network e tudo mais, né? Mas eu tô melhor hoje do que eu estava há um ano atrás, né? Então, o que a gente estava conversando, a questão de você ir para a empresa, muitas vezes, e tá lá, toma um café com alguém, você vai num café, tem uma pessoa ali, se conecta com ela, bate um papo, fala sobre qualquer Networking coisa. interno, né? Exatamente, fala sobre qualquer coisa. Que as pessoas esquecem de fazer quando estão na empresa, né? Principalmente quando estão em grandes empresas. Exatamente. Fala sobre qualquer coisa, puxa o papo, conhece a pessoa, sabe qual área que ela trabalha, o que ela faz, se apresenta, né? Uma conversa rápida, que amanhã pode ser uma conversa agora de 5 minutos, 10 minutos, que amanhã pode ser uma oportunidade. Então, assim, isso é algo que eu tenho colocado em prática, né? O network externo, para mim, ainda está um pouco mais difícil. Né? Mas por que é difícil? Você fala pelo tempo ou por você ter técnicas? Como é que eu chego na pessoa? Queria explorar um pouquinho isso. Até para poder clarificar um pouquinho para as pessoas, que aí eu compartilho também como eu faço, né? Obviamente, o podcast aqui é uma ferramenta minha de networking também, porque eu convido a pessoa quer falar da história dela, eu falo sobre ela, né? Sobre a pessoa, e obviamente daqui eu me conecto e aí tem várias técnicas que a gente utiliza para manter o relacionamento pós, né? Mas o que realmente a trava você acha que para você? O primeiro passo. Na hora que eu sento com alguém para bater um papo, tranquilo, a gente consegue fazer uma troca boa. O primeiro passo, eu acho que é o difícil, né? O contato, o estabelecer uma conexão, ou fazer com que a pessoa tenha interesse em te conhecer, fazer uma troca com você. Acho que esse é a principal dificuldade. E eu acho que não é só minha. Não, na verdade, a grande maioria das pessoas é como eu quebro esse gelo, como é que eu estabeleço essa conexão emocional.
Vou compartilhar aqui o que eu faço. Estudar a pessoa e pegar elementos pessoais mesmo. Conexão emocional. Você estuda ela eu estudo ela antes de fazer a primeira abordagem. De fazer a primeira abordagem. Então, por exemplo, eu vou pegar uma pessoa que eu não conheço no LinkedIn, por exemplo, que eu quero entrevistar, que ela pode ser interessante para minha rede. Eu estudo todas as postagens, estudo o que ela escreve, vou no Instagram, vejo o que ela gosta, o que ela não gosta. E quando eu faço a primeira abordagem, eu falo o seguinte: olha, já te acompanho aqui, tais e tais postagens me impactaram. Eu tenho um podcast e para mim seria muito interessante compartilhar a sua história, a pessoa por trás do executivo. E ela vai querer falar sobre ela. Porque assim, no final das contas, pessoal, no networking e na vida, tá? A gente se relaciona por interesse. Até no relacionamento pessoal. Você está interessado na pessoa, você vai querer, né? Você vai se relacionar com ela porque você tem interesse nela. E tudo na vida é por interesse. Né? Não tem nenhum relacionamento que você vai fazer que você não quer nada em troca. Você quer alguma coisa em troca. Seja para você proporcionar para a pessoa ou para você mesmo. Então você tem que entender alguma coisa que seja muito interessante para ela. Então, no network a gente fala, você tem que ser interessante, não interesseiro. Então, o que você pode proporcionar para ela a ponto de você ser interessante e ela te devolver? Se ela enxergar em você que você tem uma rede de relacionamento, se você tem uma rede grande, que você trabalha numa boa empresa, que você tem um conteúdo, ela vai querer se relacionar com você, porque é importante para ela. Então, se ela vê que você tem capacidade de agregar valor para ela, ela vai querer retribuir. Você oferece, você não pede. Exatamente. Se você pegar a trilha do network profissional, primeiro, conexão emocional. Primeiro, eu preciso me conectar emocionalmente, eu me conecto com a pessoa, não com a profissional. Depois eu tenho que gerar capital relacional, que eu tenho que te ajudar, eu tenho que ser interessante para você. A grande problema das pessoas, até no LinkedIn, ela mandar uma mensagem, a pessoa fala assim, mas a pessoa não me responde. Claro, se eu pegar o telefone aqui e ligar para você, não te conheço, peguei o telefone e liguei, oi, tudo bem? Eu sou o Paul Barramontes. Se você já me acompanha, você vai falar, nossa, pô, que legal falar com você. E se você não me conhece? Você vai atender um número estranho? Você vai querer vender alguma coisa que eu não quero. Você não vai nem ouvir o meu convite. E o grande problema das pessoas é isso, eu querer fazer um convite a alguma coisa ou mandar uma mensagem para uma pessoa que eu não conheço. E esquece que eu preciso começar a me relacionar com ela e usar alguns gatilhos para falar o seguinte, opa, eu estou te acompanhando, eu estou te vendo, eu estou interagindo. Pô, que legal que você está fazendo isso. Pega uma postagem sua, compartilha com a minha rede, olha o que essa pessoa está falando, marca a pessoa. Aí ela vai te agradecer pelo compartilhar. Você começou a abrir um flanco. Então você tem que começar a construir relacionamento. Eu costumo dizer que network é como você se relacionar com uma pessoa mesmo. Você não vai simplesmente marcar, você encontra a pessoa num dia, marca o jantar no segundo, no terceiro você está casando. Né? Isso não vai acontecer. Você tem que ir se relacionando, você tem que ir construindo, é uma construção. Só que as pessoas elas querem sacar mais rápido do que depositar. E aí não tem milagre, cara. Networking é uma maratona, não é um sprint. Concordo com você plenamente. É um sprint, então é isso, é você ir se relacionando. Fora que não é um relacionamento que você tem que fazer e parar, né? Então a gente está aí há quase 20 anos, mas a gente está ali. Está sempre alimentando. Alimentando, trocando, eu te ajudo, você me ajuda. Tal, a gente vai fazendo essa troca e vai elevando o nível do relacionamento. As pessoas não, elas vão lá, se relacionam e saem, vão lá, se relacionam e saem. E aí depois, como é que você retoma? Claro que tem várias técnicas que eu posso compartilhar aqui com vocês, de nostalgia, dentre outras, que você consegue evocar novos relacionamentos. Mas esse quebra-gelo eu acho que é o mais difícil das pessoas hoje, que pelo menos eles conversam comigo, elas falam, pô, como é que eu faço? Como é que eu quebro o gelo? Cara, seja interessante. Seja interessante. E se você parar pra pensar, é pra vida, né? Imagina que você tá interessado numa pessoa, seja homem, seja mulher, numa pessoa. Se você não mostrar que você é interessante, seja lá por qual motivo, se é bonito, se é inteligente, sei lá qual for, essa pessoa não até com filho. Tudo. Até com filho. Vai crescendo, o mundo vai ficando mais interessante do que em casa. Por isso que ele sai. Mas se você for mais interessante e ver que toda vez que está com você alguma coisa diferente, você está agregando valor, vai querer estar junto. Né? Eu faço isso. A Dominique, ela sempre está comigo aqui no podcast. Ela quer vir comigo porque ela acha interessante e tal. Então, isso é o mais importante. É como é que eu consigo fazer com que ela a já pessoa... está fazendo o network dela. Já está fazendo o network dela. Ela é bonitinha. Ela chega, ela recebe o pessoal aqui e tal. Ela se interessa. Ela faz as thumbs também. Estava fazendo as thumbs online. Então, são coisas assim que se ela sentir que é interessante para ela, que ela pode ver valor, não importa a idade. E eu falo dela porque ela tem 10 anos, pessoal. Então, assim, se com 10 anos ela já entende
o poder de você ser interessante, de gerar valor, o que um adulto não pode, o que você não pode fazer com um adulto, alguém da sua rede de relacionamento, entendeu? E isso tem que ser feito, inclusive, no MBA, quando você for fazer um MBA, que até o Marcial comentou, dentro desses cursos e tudo mais, o que mais vale é a rede. O conhecimento em si, se você pesquisar um estudo de caso, você vai entrar na internet, você vai encontrar o mesmo estudo de caso. Muitas vezes o material já está disponível. Claro, você vai discutir ali com as pessoas, pegar diversos pontos de vista, mas não é o que a gente faz aqui no dia a dia também? E como é que faz esse network online? Eu vou falar para você que no online está muito mais fácil do que você fazer no offline, diga-se de passagem. Porque o offline, o problema da agenda está muito complicado. Porque como as pessoas estão mais em casa, mais reuniões. Está mais difícil das pessoas saírem. No online está muito mais simples, tá? De você conseguir construir. O problema maior é o quanto de tempo de dedicação você vai precisar para gerar valor. O valor que você vai gerar no online tem que ser muito maior do que no offline. Porque no offline, quando eu aperto a sua mão, eu tomo um café e eu quebro, porque assim, o network você só constrói quando você sai do profissional e entra em assuntos interessantes para a pessoa. E, pessoal, eu não sei vocês, mas quando vocês estão fora da empresa, a última coisa que vocês querem falar é sobre a empresa, não é mesmo? Eu não quero ficar falando de trabalho. Então, eu quero falar de, cara, o que a gente pode construir junto? Qual é o seu próximo passo? Como é que eu te ajudo pessoalmente que pode se beneficiar no seu trabalho também? Ou que pode gerar uma oportunidade para você. Então, tem alguns elementos que a gente precisa utilizar, que são os atributos do capital relacional. Mas no online, você vai requerer gerar um valor maior. Mas você tem que estar muito mais presente. Por quê? Porque parece muito rápido. Você bate o olho, né? E se aquela chamada, aquela informação não for muito interessante para a pessoa, ela vai se perder, ela vai esquecer muito rápido. Então você tem que estar muito mais frequente. Então quando eu falo, por exemplo, você vai fazer um networking online, você tem que estar todo dia no LinkedIn, você tem que postar todo dia ou pelo menos 3 vezes por semana. Você tem que entrar no perfil das pessoas, interagir com elas. Você tem que estar atento e tem que estar olhando. As pessoas falam, pô, eu não tenho tempo para fazer isso. Aí não tem milagre. Queria falar um pouco sobre tempo. Bora lá. Principalmente para quem fala não tem um tempo para isso. Tudo é uma questão de prioridade, né? O dia tem 24 horas. E o que é prioridade para você? Sua prioridade é fazer network? Então você vai arrumar um tempo para fazer network, para entrar no LinkedIn, para poder fazer esse trabalho. É sua prioridade? Se for, você vai fazer. Eu vou te fazer essa pergunta. O que é prioridade para você? Trabalho ou família? Para minha família. Então, mas como é que você sustenta a sua família? Como é que você mantém sua família sem trabalho? Concordo com você. Você precisa do seu trabalho para poder sustentar a sua família e tudo mais. Posso ir além? Pode. Como é que você mantém seu trabalho? Trabalhando. Desenvolvendo sua carreira. Sim. E se você perder o emprego, como é que você se recoloca? Você está retornando. E aí é o que eu falo para todo mundo. Por que você não dedica 20% do seu tempo para fazer network e cuidar da sua carreira, se o seu trabalho é importante para sustentar a sua família, que também é importante? Concordo plenamente. Percebe a sacada? Eu percebi isso e graças a Deus minha esposa ela também percebeu. Então, às vezes, por exemplo, quando eu tenho que sair, como recentemente eu fui tomar um vinho com o Zaquelo, né, que é um C-Level, amigo maravilhoso. Abraços, Zaquelo. Que a gente saía às 7 horas da noite, voltei para casa 1 hora da manhã, que muitas pessoas até teriam problema, e óbvio, como é que você justifica chegar em casa 1 hora da manhã, depois de você ficar várias horas ali com, que virou um amigo, né? Não deixou de ser um network, chegou mas inteiro? É um amigo. Cheguei inteiraço, mas assim, ela entende que aquele pedacinho de construção de relacionamento é importante. E eu vou ter que sair uma sexta-noite, que inclusive ela foi na festa da tia dela com a minha filha, eu não pude ir, porque eu estava fazendo isso, porque é importante para mim e para ele, porque a gente está construindo coisas juntos, não só da amizade, mas o networking. E 20% do meu tempo tem que ser dedicado para isso, porque é isso que vai trazer oportunidades e vai me manter ativo com a minha rede de relacionamento. E aí eu vejo as pessoas, por trabalharem demais, não dedicando tempo para fazer networking, e aí não faz networking, lembram só quando precisa. E aí eu falo, primeiro, networking, blinde a sua carreira. Segundo, proteja seu trabalho. Como é que você protege seu trabalho? Blindando sua carreira. O trabalho protege sua família. Sua família protegida, você vai estar bem. É o que eu faço, tá, pessoal? Essa é a minha tríade, tá? Então, eu tenho que tomar café toda semana com alguém.
eu tenho que sair para jantar uma vez por mês, 2 vezes por mês com alguém. Eu tenho que estar me relacionando para que essas pessoas lembrem de mim, porque quem não é visto não é lembrado, cara. Às vezes aparece uma oportunidade ótima para aquela pessoa, e só que o cara não lembra porque faz 2 anos que você não fala com ela. Exatamente. E como é que você cuida disso na sua carreira? Te falei que eu tenho um pouco de dificuldade, né? Não, eu confesso que eu tô muito focado no dia a dia do trabalho e essa parte tá um pouco deficiente. Assumo. Eu, num momento que você sabe muito bem, que eu tava buscando uma transição, que eu tava procurando afim, que eu decidi que eu precisava fazer uma mudança, me dediquei, foquei, trabalhei, fiz e as coisas aconteceram. Muita coisa aconteceu Nesses 30 dias, né? Muita coisa aconteceu. E rápido. Né? Eu sou daqueles que só acredito vendo, você sabe. Sou um pouco reticente com algumas coisas, será que LinkedIn vai funcionar mesmo? É mais uma rede social. Pessoal, lembra até hoje do Marcial me ligando e falando assim, por que o seu retorno só vem quando eu gero conteúdo? E é verdade. E vem. Por incrível que pareça, vem. E muitas vezes vem um retorno, tem uma oportunidade assim, assado, e aí você vai querer procurar a vaga lá, a oportunidade. Ela não existe. Ela não tá lá. Exatamente. Ela não tá lá. Então, assim, ninguém vai se candidatar lá naquela vaga. Não, ela não tá lá. Alguém te viu, porque você tá ali gerando conteúdo interessante e achou que você tem um perfil de uma oportunidade que não tá no mercado, não tá aberta, né? Não tá, ela tá ali sendo escolhida com pessoas específicas. Não sei se vocês pegaram aqui nas nuances, mas no começo do programa ele falou que o time vai crescer, tem mais umas 3 aí, que também não tá no mercado, tá, pessoal? Então, assim, são coisas que a gente tem que ter noção que, assim, se isso funciona no online, no offline também funciona. Na verdade, sempre funcionou offline, que algumas pessoas falam que é o QI, quem indica. Na verdade, não é quem indica. Na verdade, você ter uma relação de confiança a ponto da pessoa querer reduzir o tempo dela de busca de mercado. Você sabe, cara, é complicado você fazer um processo de recrutamento e seleção. Vai lá, entrevista, vai para RH, volta, vai e volta, entrevista de novo, vai e volta, vai e volta. Já se passou 1 mês, quase 2 meses, você não conseguiu fechar a vaga e você está com um time deficiente ainda. Quando vem uma indicação, ou quando vem alguém que fala o seguinte, vai nessa pessoa, cara, é impressionante como a velocidade é maior, a pessoa já entra jogando. Então, se você não se relaciona e você não está sendo lembrado pelas pessoas, cara, como é que você vai ter resultado? Cara, e digo mais, a última pessoa que eu contratei, eu já conhecia, né? Já conhecia o perfil e tudo mais. E eu quis essa pessoa por conta de soft skills, não por hard skills. Não é pelo que ele estudou, ou um pouco pela experiência, mas não tinha uma experiência específica na área, né? Era todo um conjunto ali que eu achava que ele tinha condições de tocar o trabalho. E aí, acabou que a gente contratou a pessoa, mas o RH depois falou assim, seguinte, eu vou abrir para você. Nós só trouxemos esta pessoa para participar do processo seletivo porque foi indicação sua. Que pelos padrões normais não entraria. Ele iria se candidatar na vaga, mas ele seria descartável olhando o currículo porque não tem isso, não tem aquilo e tudo mais. E aí, só trouxe porque foi indicação sua, mas durante a entrevista a gente conseguiu entender o porquê que você queria ele. Que esse é o jogo. É o quanto você consegue mostrar para a empresa que aquela pessoa ela tem muito mais além do que ela mostra. E aí muitas pessoas falam, por que eu não sou encontrado e tudo mais? Porque no final das contas, pessoal, você tem que mostrar para o mercado aquilo que o mercado quer ver. Pouco importa o que você é. Uma recolocação, uma transição, é uma venda futura. Não é passado. O passado justifica o presente que você pode resolver o problema de alguém lá na frente. Então, no final das contas, às vezes, ou a pessoa se coloca como de mais ou se coloca como de menos. E isso gera um problema enorme, porque a pessoa fala, eu não tenho resultado. Como eu já tive empresas em processo seletivo, que pelo nome da empresa que eu trabalhei, pelo cargo que eu tinha, olhar pra mim e falar o seguinte, eu não tenho roupa pra te fazer uma carta oferta. Mas ela não me perguntou quanto eu ganho e nisso eu tava disposto. E sabe o que a empresa fez? Você não tem alguém pra me indicar? E eu falando,
Eu? Tô aqui. Ela falou, não, pô, eu não posso te... Você vai ficar 2 meses e vai sair fora. Exatamente. Ela falou assim, pô, eu vou te contratar, aí vai vir uma empresa, vai te oferecer uma outra cadeira, e você vai embora, vai te pagar mais, e a pessoa não estava errada. A pessoa não estava errada. Quando você está quando aparece uma coisa melhor, uma oportunidade melhor, com um salário melhor, você balança. Não tem como você garantir que você vai ficar ali por aquela situação. Não existe um contrato que você assina, que você assina, não, pode deixar que eu vou assinar um contrato de 2 anos, eu vou ficar aqui e não vou sair mais. Isso não acontece. Então, assim, no final das contas, ela não estava errada, né? Ah, mas até é uma via de 2 mãos. Do mesmo jeito que a empresa também, amanhã ou depois, pode olhar e falar assim, ó, você não é mais interessante para a empresa. Por isso que eu sempre falo que é uma via de mão dupla e você tem que blindar a sua carreira e estar trabalhando na sua carreira o tempo inteiro. Um bom teste de empregabilidade é você fazer pelo menos 2 entrevistas por mês. Pelo menos uma. Eu falo 2 porque você tem que estar ativo. Primeiro, para você medir o quanto você está distante dos seus concorrentes. Segundo, para você ver o quanto o mercado está pagando por você. Não que necessariamente você tenha que sair. Mas se a empresa estiver passando por um downsizing, como tiveram vários layoffs, não importa se você é bom ou se você não é. Você vai estar na lista. Eu costumo dizer que está todo mundo na lista de demissão, tá, pessoal? Uns em primeiro, outros em último. Mas a lista existe e você está lá. Seja para você aposentar depois de tanto tempo, pouco importa. Por isso que eu falo muito para as pessoas, eu brigo muito com as pessoas, blinda a sua carreira, foca em fazer networking, sai da toca, vai conversar, vai tomar café, quebra gelo. Mas se é uma das pessoas que eu fico ali puxando a orelha, vamos tomar um café. Às vezes a gente até marca de tomar um café e trabalhar juntos, né? Porque muitas vezes é só trabalhando Só trabalhando que a gente consegue ali construir ele, fazendo o trabalho dele, eu na minha. A gente para, toma um café, vai no coworking, fica ali um tempo trabalhando juntos. Nesse meio tempo, conversa. E eu fico estimulando ele cada vez mais para poder sair da toca. Funciona e dá resultado. E dá resultado. E estamos indo pro finalzinho do nosso programa, passa rápido, vai ter que voltar mais vezes. Porque tem muito assunto, cara, tem muito assunto. É isso aí, já convidei ele para fazer podcast, mas ele ainda tá tímido, logo mais ele deve ter uma playlist aqui no canal também. Mas eu não posso fechar o programa sem antes perguntar seu plano futuro e uma dica de livro, filme ou série que tá te impactando. Nós trocamos muitas séries, né? A gente tá sempre trocando, mas eu queria falar do seu futuro. Agora que você atingiu essa posição reportando para o Global, quais são os próximos passos do Maciel? O que ele está fazendo para atingir esse próximo nível? Cara, assim, de cara, consolidação, nova posição, equipe, time e tudo mais, mas existe sempre um plano de sucessão. Assim como eu estou dentro do plano de sucessão para o meu gestor, eu já estou trabalhando para que tenha alguém na minha linha de sucessão para eu estar pronto para o próximo passo. Então, é nessa linha que a gente vem trabalhando. Bacana. Pipeline de liderança, não tem jeito, cara. Ninguém cresce se você não deixar alguém pronto para o seu lugar, porque senão a empresa não vai querer te perder. É isso. Senão você vai ficar ali, não vamos tirar esse cara daqui não, porque tá dando certo, tá funcionando, se a gente tirar a gente vai ter muito problema. Então, não, cara, é plano de sucessão. É isso. E nós falamos aqui muito sobre café, né? Network, café. Então, a minha dica de livro de hoje, o nome dele é Café com Deus, né? Eu estou passando por um momento espiritual bem diferente do que eu vivia há anos anteriores, né? Por várias questões. E esse é um livro que ele não sei se você conhece, Café não sei com quem Deus conhece. Pai, sim, conheço. Então, ele é como se fosse um diário, né? Que tem todos os dias ali, tem uma mensagem, tem uma palavra. E hoje, dia 3 do 5. Tem sempre, sabe, lá, dia 3 do 5, lê a mensagem e tal. E é muito bom, tem muito insight, muita coisa que te faz pensar, te faz refletir sobre a sua vida, família, lado espiritual. Então, hoje minha indicação é essa. Cara, Café com Deus é um livro bem bacana. Preciso lembrar o nome da pessoa que escreveu esse livro. Vai estar aqui na descrição. Né? Uma série de livros, tem alguns, tem Sim. até para adolescentes também. É muito bacana. Minha filha ganhou um recentemente também, é bem legal. E essa parte espiritual ela é muito importante, né? Essa conexão ela é muito importante, porque ela dá um alívio, né? Eu falo, por exemplo, o livro de Provérbios, para mim, é um livro de produtividade e de empreendedorismo absurdo. Né? É impressionante. Na hora que você lê Provérbios, você fala assim, cara, o que é isso ali, cara? Ele fala de gestão de tempo, prioridade. Exato. É absurdo como você consegue conectar com as coisas do seu dia a dia e recomendo fortemente também. E uma série? Série? Puxa vida. Eu não lembro qual foi a última que eu recomendei, né?
Eu venho assistindo várias, então umas são mais legais, outras não. Mas House of Cards é uma série que veio rapidamente aqui na minha cabeça. Que foi indicação sua, né? E assim, eu acho que eu já assisti 3 vezes ou 4 vezes. House of Cards, É pra quem sensacional. trabalha no mundo corporativo, É precisa sensacional. assistir. E cara. assim, você assiste, você fala, isso acontece mesmo, isso não é só série, é assim. Então, fica a dica. House of Cards. Cara, sensacional, dicas preciosas. House of Cards, eu sou tão fanático que eu, na defumação, eu tô reproduzindo a costela que ele comia lá no Frank, que realmente é uma série, assim, cara, espetacular. Perdeu um pouquinho quando o Kevin Spacey teve aquele problema lá, né, do processo. No finalzinho foi um pouquinho mais truncado, mas assim... Mas até lá, cara, até toda lá, a trajetória. toda a trajetória, toda a amarração, cara, espetacular. Marcel, obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Bom, você já é sócio do canal. Volte aí quando você tiver qualquer projeto novo ou só para bater papo. Estou aqui à disposição. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço o convite. E eu venho sim, sempre que precisar. Ou venho só para assistir alguém também. Estou sempre à disposição. Fazer network. Vamos fazer network aqui já fora do programa. Já tem mais. Vou ficar sentadinho na cadeirinha ali assistindo. Bacana. Pessoal, muito obrigado pelo seu tempo, por nos acompanhar. Espero que você tenha anotado todos os insights aqui. Programa valioso, falar de network, liderança, desenvolvimento de carreira. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar. E manda sugestões de quem você quer ver aqui sentado para eu poder entrevistar também. Tá bom? Então, até o próximo podcast Next Level.